Aleluia. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no texto de Josué, muito conhecido. Creio que se a sua Bíblia foi impressa, esse texto já está marcado. Se não foi impressa, com certeza você também já marcou no seu aplicativo aí. Josué, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. E outras versões, versículo 7, dê o seu máximo, empenhe sua alma, não deixe de seguir o que diz a revelação, que Moisés escreveu cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Ou somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Aleluia. A palavra, toda a Bíblia, ela é extraordinária. Do início ao fim, nós vemos palavra extraordinária saltarem aos nossos olhos. Mas quando nós subimos neste altar, quando nós compartilhamos parte dos textos desta palavra, nós pincelamos, nós trazemos partes minuciosas para que o seu coração venha a ser cheio, para que você durante toda a semana possa mastigar e mastigar e mastigar dessa palavra, e para que ela possa fazer parte da sua vida e do seu dia a dia. E pensar nesse texto de Josué é pensar no convite que o Senhor nos faz essa noite de não parar. O convite que Deus vai nos fazer nesse momento é: continue andando. Continue andando. Se você parar para pensar o momento em que Josué estava vivendo aqui, ele havia recebido a notícia da morte de Moisés. Ele havia caminhado com Moisés. E pare para pensar, Josué estava assumindo uma liderança. Não era uma liderança de 20 mil pessoas. Não era uma liderança de 200 mil pessoas. Eu não sei se você sabe do número dessas pessoas, mas era uma liderança de 2 milhões de pessoas. Ou seja, não era qualquer liderança. Era muita gente à sombra da liderança de Moisés. E agora, a notícia que Josué recebe da parte de Deus: olha, tem algo para você fazer, Josué. Tem algo para você dar continuidade, Josué. E o que eu acho mais interessante é que aquilo que Josué estava assumindo era de grande importância na história de Israel. Era de grande importância na história da humanidade. Porque Josué teria que colocar as sandálias de Moisés. E Josué descobriu que as sandálias de Moisés eram grandes demais para os seus pés. E se eu e você
pararmos para pensar em cada ponto desse texto, a metáfora que salta aos nossos olhos é o encorajamento do Senhor para a vida de Josué, porque pensar em uma liderança, pensar em assumir uma liderança, e ainda mais na posição de Josué, ele tinha todo o direito de falar: não dá, Senhor, eu não consigo, é demais para mim. Mas Deus, ele vem trazer uma palavra de encorajamento a Josué. E essa palavra, de uma forma metaforando, continue andando, Josué. Você está recebendo uma notícia, e com ela, Josué, você não vai ter muito tempo para respirar não, porque tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para você realizar ainda, Josué. Eu vou precisar de você. Interessante que Josué, ele sabia parte da história, mas ele não sabia o que tinha do outro lado do Rio Jordão. E a ideia é que Josué tivesse essa continuidade com os pés nas sandálias de Moisés. Pisar nas sandálias, calçar as sandálias de Moisés, significa um desafio maior. Significa colocar nos pés, assumir uma responsabilidade maior, assumir um desafio maior. E quantos de nós, muitas vezes na caminhada, não nos deparamos com esse tipo de desafio? De calçar uma sandália um pouco maior que os nossos pés, mas por uma necessidade, uma convocação do Senhor. Foi um desafio Josué ocupar o lugar do seu líder, porque Moisés havia sido bem sucedido. Suceder alguém bem sucedido é um desafio imenso. Mas eu preciso te dizer que Deus tinha algo muito específico com Josué. Deus tinha algo específico com Moisés? Tinha. Mas Deus também tinha algo muito peculiar com Josué, porque Moisés não foi chamado para vencer batalha, mas Josué havia sido chamado para vencer batalha. Qual foi o chamado de Moisés? Guiar o povo até a terra prometida. Qual é o chamado de Josué? É dar continuidade a esse povo à terra prometida. É vencer exército e é fazê-los entrar na terra. Tem como nessa noite você entender a diferença desse chamado? A diferença de assumir essa liderança? Moisés havia feito algo extraordinário, sim. Mas agora Deus estava diante de Josué, dizendo: seja forte, seja corajoso. Vai, Josué. Vai, Josué. Porque assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser com você. Eu também estarei com você. Eu vou te abençoar, Josué. Às vezes a nossa mente, ela acaba por ser assombrada diante dos desafios que vêm com a sucessão. Mas Deus está dizendo para Josué: a mesma promessa que eu fiz para Moisés, Josué, você vai dar continuidade a ela, mas eu também vou reforçar e eu vou renovar a promessa sobre a tua vida. E por quê? Porque Deus está dizendo: seja forte, seja corajoso, porque havia uma intenção do céu, e a intenção do céu era uma continuidade. E Deus quer trazer essa continuidade à sua vida também. Porque talvez você chegou até aqui e está dizendo: eu não consigo superar, eu não consigo romper, eu não consigo dar continuidade na minha vida, porque tudo que eu começo eu paro, ou alguém me desafia a iniciar, eu dou alguns passos, mas eu tropeço e abandono tudo e não dou continuidade. Mas nessa noite os céus estão revelando a intenção dele ao seu coração, de dar continuidade ao que ele já te prometeu, aquilo que o céu já revelou. Entenda, nesse cenário aqui, Josué não estava fazendo algo que ele queria fazer, mas ele estava fazendo algo que Deus queria que ele fizesse. Era desafiador para Josué. Eu e você podemos até andar pela nossa vontade, vamos em alguns momentos ser até abençoados. Mas deixa eu te falar uma coisa: é muito melhor andar e depender de Deus. Sabe por quê? Ele patrocina.
Quando eu e você andamos com Deus, Ele entra como patrocinador das promessas. Porque às vezes nós pensamos assim, não, mas está ótimo, Deus tem me abençoado, eu tenho vivido as minhas vontades. Mas, meu querido, o melhor de tudo é entender que o Deus que dá promessa, Ele dá a provisão. O Deus que fala, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Eu e você precisamos aprender isso na caminhada. Não fique brigando com Deus, dizendo, Pai, é a minha vontade, é a sua vontade, é a minha vontade ou é a sua vontade. Deixe que a vontade dele seja soberana na tua vida. Deus não vê problema de termos e fazermos escolhas. Mas quando eu decido andar com Deus, assim como Josué andou, aí ele fala, você vai ser bem-sucedido. Temos o direito de fazer escolhas? Temos. Mas Deus está trazendo essa importância. Quando assumimos esse lugar de andar com Deus, existe uma promessa revelada de sermos bem-sucedidos. E o que eu acho lindo nessa palavra é que muitas vezes a gente subestima a força das palavras de encorajamento. E foi o que Josué precisou ouvir. Eu e você precisamos começar a identificar o lado bom das pessoas. E você pode pensar assim, não, pastor, mas você não conhece a minha realidade. Porque eu tenho um abençoado que não tem como enxergar nada bom nele. Não tem como enxergar nada bom nela. Meu querido, não é possível que não exista nada bom. Eu e você precisamos nos levantar como encorajadores. Porque Josué ouviu da parte de Deus palavras de encorajamento. Isso é lindo demais. Porque Deus coloca Josué no lugar de sucessão. Mas Ele está preparando Josué, encorajando ele primeiro. Ele está falando, seja forte, Josué. Seja muito corajoso, Josué. E aí no versículo 7 que ele vai dizer, olha, não olhe nem para no desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas siga aquilo que você já ouviu da minha parte, que você vai ser bem sucedido. O Senhor está falando, Josué, dê o seu máximo, Josué, porque eu vou te abençoar. Se você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se você cumprir a minha palavra, Josué, eu vou abençoar o teu caminho. Eu vou te fazer prosperar. Tudo aquilo que você colocar as mãos, Josué, vai prosperar. Olha Deus abraçando Josué em meio ao desafio. E Deus faz isso também conosco. Quando o desafio bate à nossa porta, inicialmente a gente pensa, não tem condições, Senhor, errou o endereço. Deus passa outro dia, hoje não. Mas o lindo de Deus é quando Ele começa a dizer, porque eu te amo, porque eu te escolhi, porque eu te chamei, porque eu te separei. Olha onde você estava, olha de onde eu te tirei, olha qual era a sua condição, olha onde você está, olha o que você tem vivido na minha presença. É lindo ver a forma de Deus nos atrair para perto e nos levar e nos enviar. Existia muita coisa para Josué realizar? Existia. E Josué sabia muito bem. E é isso que eu acho maravilhoso também. Nós lemos aqui, Deus começa a falar com Josué a respeito da morte. Mas quando ele vem trazer a questão da sucessão com essa palavra de encorajamento, ele está falando para Josué, Josué, você sabe muito bem o que você tem que fazer. Mas eu estou aqui, em primeiro lugar, para te dizer quem você é, se você estiver no centro da minha vontade. Então, meu querido, esteja atento. Quando o Senhor te chama, Ele te traz para perto. E quando Ele te traz para perto, Ele começa a revelar verdades ao seu respeito. Ele começa a falar ao seu respeito. E tudo que Deus vai revelando ao nosso respeito é para nos encorajar diante dos desafios. Deus está falando para Josué, Josué, faça o seu melhor, Josué. Eu sei que não era o que você esperava, o lugar onde você está, mas faça o seu melhor. Ele está dizendo, olha, pega o que você sabe até agora, para você decidir.
Faça. Você aprendeu até aqui, Josué. A partir daqui, além das experiências que você adquiriu na estrada, na caminhada com Moisés, eu me revelarei a você. Eu revelarei o meu coração a você. Mas às vezes eu e você nos comportamos da seguinte forma com Deus. Quando Deus se apresenta com um desafio, a gente pensa, não, Senhor, quando tudo estiver bem eu vou. Quando eu mudar de emprego, eu vou. Quando a minha carga horária mudar, quando eu reduzir a minha carga horária, Deus, quando isso ou aquilo, quando eu começar a receber mais, aí, Senhor, eu vou ser fiel no dízimo e na oferta, Pai, pode deixar. E você sabe muito bem que a palavra nos ensina, ser fiel no pouco que no muito te colocarei, porque se eu e você não formos fiéis no pouco, meu querido, não aprendemos nada. E às vezes é assim, a gente pensa, não, Deus, quando eu começar a receber bem, Deus, aí eu vou ter condições de colocar a minha vida financeira em ordem. Aí eu também coloco, Deus, a minha vida, o meu coração diante de Ti em ordem, no aspecto da oferta do dízimo. Ou não, Senhor, quando eu tiver mais tempo, Pai, eu vou servir, eu vou entrar no ministério, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou Pai, quando o milagre chegar, aí eu vou me colocar à disposição, porque a busca desse milagre tem me consumido. A busca dessa impossibilidade tem me consumido. Não, irmãos. Não, igreja. Eu sirvo, eu faço, eu ando enquanto eu estou nas minhas batalhas, enquanto eu estou no deserto, enquanto eu busco a face do Senhor, enquanto eu enfrento enfermidades, seja o que for, eu vou continuar andando, você vai continuar andando. Aconteça o que acontecer. Não é esperar, não é pensar que quando acontecer você vai realizar. Comece agora. Comece a fazer hoje. Você não pode parar. Você não pode parar. Ah, mas aconteceu algo terrível. Não pare. Ah, mas eu recebi uma notícia que foi devastadora para mim. Não pare. Ah, mas a proposta de emprego que eu tinha colocado diante do Senhor não veio. Não pare, continue andando. Josué também tinha recebido uma notícia que Moisés havia morrido. Ele parou? Não, Deus disse, você é forte e corajoso, então continue andando. Eu preciso que você se movimente, Josué. E é isso que Deus está falando a nós como igreja nessa noite. Igreja Metodista Central, continue andando, continue andando. Não pare. Porque muitas vezes os problemas vêm. Porque, igreja, nós estamos nessa terra. Nós não estamos munidos de não poder, não querer viver problemas. Vamos viver. Porque estamos nessa terra. Mas muitas vezes vivemos problemas e nos afastamos de Deus. Entenda que quanto mais enfrentamos problemas, é aí que precisamos nos empenhar mais na presença de Deus e para Ele. Esse é o segredo. Esse é o segredo da caminhada. Essa palavra, ela é bem objetiva. Não importa o que vai acontecer nos próximos dias da tua vida, continue andando. Não importa o que vai acontecer na segunda-feira da tua semana, continue andando. Prossiga. Não pare de fazer o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque no caminho de Deus, no seu caminho, Deus vai te visitar. No seu percurso, Deus vai te visitar. Deus vai visitar a tua história. Deus vai te surpreender com provisões. Por quê? Porque Ele é Deus que nos surpreende, coisas que você jamais imaginou. Então aconteça o que acontecer, continue andando. Se chegar segunda-feira, uma notícia vier, que talvez você vai pensar, não tenho estrutura para isso, continue andando porque a terça-feira está chegando. Mas se a terça-feira ainda persistir, continue andando porque ainda existe a quarta-feira. É Deus falando, eu sou o Deus que prometi, eu preciso que você continue andando. Eu preciso que você permaneça. Não pare nos embates. Não congele, não esteja estagnado nos problemas.
Sabe por quê? Quando o diabo descobre quais situações que nos paralisam, ele começa a investir ainda mais. Você está entendendo que nós não podemos nos paralisar em momento algum? Precisamos andar. Eu não estou falando para você correr, eu estou falando para você andar. Porque quando eu e você damos um passo de cada vez, nós estamos falando para os céus: eu continuo no destino. Eu continuo no destino. Mas o convite aqui para Josué, o chamado aqui para Josué foi: calça sandálias e siga o mapa. Siga a orientação. E eu ouvi uma frase certo dia que diz: a vida é como a sombra de um pássaro voando e não de uma árvore parada. A sua vida não pode ser como uma sombra de uma árvore, porque a árvore não anda. Pare de ficar debaixo da árvore pensando que as coisas vão acontecer, vão deixar de acontecer. Faça da sua vida assim como a sombra de um pássaro. Porque o pássaro voa e aonde ele voa vai trazendo a sombra. Que na sua vida tenha movimento e não paralisia. Deus quer trazer um novo movimento à sua estrutura. Tem gente que vai entrar no seu caminho, tem pessoas que vão se aproximar de você e muitas vezes vai querer te parar, mas tem pessoas que você vai ter que falar assim: fala logo porque eu também estou andando, eu não posso parar agora. Fala porque eu estou debaixo de uma sombra, eu não posso parar agora. Essa minha sombra se movimenta, porque como um pássaro, e cada vez mais vai alcançando lugares altos no Senhor. Que a sua vida seja assim. Eu sei que nós gostamos de sombra e água fresca. E quando olhamos para uma árvore, eu e você imediatamente queremos descansar ali naquela sombra. Principalmente quando o sol está pegando. Nós queremos estar debaixo dessa sombra. Mas Deus está dizendo: olha, existe uma outra sombra, e essa sombra traz movimento a você. Então que a sua vida seja como essa sombra de um pássaro. Se movimente. Quer falar comigo? Então vem me seguindo, porque eu não posso parar. Vem me seguindo, porque eu não posso parar. Tem momentos que é assim. Tem momentos que é desse jeito, que a gente pensa: não dá. Vem, corre na mesma velocidade, anda na mesma velocidade, mas não pare. Não pare, porque se a gente parar, a gente acostuma com a sombra. A gente acostuma com o lugar onde estamos. Aí você pode pensar: mas eu estou cheio de problema, eu estou cheio de situações para resolver, eu estou com vontade de parar. Eu sei que às vezes vem esse pensamento com vontade de parar, mas deixa eu te falar algo, deixa eu gritar bastante no teu ouvido: continue crendo, continue adorando, continue confiando, continue fazendo, porque Deus vai te encontrar no caminho. Jesus encontrou aqueles dois caminhantes voltando para Emaús. Jesus vai te encontrar no caminho. Eu gosto de dizer, Ele pega a gente na curva. A gente até tenta desviar, mas Deus nos pega na curva. Você pode tentar fugir até do líder, meu querido, mas Deus pega na curva, não adianta. Ele está lá na frente, ó. Está lá. Mas continue. Caminhe na sombra do pássaro e não da árvore. Ah, mas eu estou esperando o emprego dos meus sonhos chegar. Eu estou esperando o ministério aparecer, cair assim, Senhor, como uma pluma, ó. Algum dia alguém vai me ver, Deus. Alguém vai me enxergar. Até lá, continue andando. Até lá, se faça visto, seja visto. Faça alguma coisa por você. Faça alguma coisa para Ele. Mas faça. Um líder sábio não abandona o passado, mas constrói sobre seus alicerces, ao mover-se em direção ao futuro. Tem coisas que do nosso passado, que nos feriu, traumatizou, nós vamos tratar, nós vamos resolver.
Tem coisas que nós não abandonamos do nosso passado, mas nós pegamos, nós usamos como alicerce para que possamos construir o futuro e continuar andando. Nós estamos aqui. Essa semana comemoramos 113 anos de Igreja Metodista. Anulamos o passado? Não. Essa igreja tem os seus alicerces de desbravadores do passado, mas ela continua a sua história. Deu para entender a questão de alicerces e de passado aqui? Tem coisas que será a continuidade, assim como nós estamos vivendo hoje. Ah, mas o passado paralisa, o presente também. Vai depender muito do que aconteceu hoje na sua vida. Pode acontecer agora e você se paralisar e eu entender presente. Mas traga isso à sua mente, ao seu coração. O passado ele pode paralisar, o presente também pode paralisar. Mas as circunstâncias que lhe ocorreram são usadas muitas vezes para testemunho. Para testemunho e superação. E aí você entende, isso não pode mais me paralisar. Eu aprendi com ontem, eu aprendi com hoje, mas o amanhã vai ser diferente. Não pode me paralisar. Josué está dizendo, olha, eu tenho uma caminhada lá atrás, eu tenho uma notícia hoje, e eu tenho um desafio amanhã, porque eu preciso agora andar com as sandálias de Moisés, e isso não é fácil. Não é fácil começar a andar com uma sandália de alguém que começou lá atrás, mas é necessário para mim e para você. Porque quando eu e você calçamos essas sandálias, que não são nossas, precisamos dar novos passos. E precisamos confiar em Deus. Naquilo que já adquirimos até aqui, mas entender que Ele vai soprar, que Ele vai falar ao nosso coração. Josué precisava seguir o caminho dele. Por mais que ele estivesse com as sandálias de Moisés, ele precisava seguir o caminho dele. Deus está dizendo, você vai calçar as sandálias de Moisés, mas eu tenho um caminho para você. Eu tenho um caminho para você. Antigamente, quando eu era criança, porque eu não posso falar que quando eu era pequena, né, porque eu tenho 1,60 cravado. Mas quando eu era criança, eu adorava pegar as sandálias e os sapatos de salto da minha mãe. E eu amava andar pela casa com os sapatos dela. E minha mãe ficava assim, vai quebrar o sapato. Só depois que eu fiquei adulta que eu entendi que era quebrar o sapato. E mesmo depois de adulta, eu continuo calçando menos que a minha mãe. Meu pé é pequeno. Mas pensando a respeito dessa palavra, eu falei, Deus, muitas vezes eu calcei os sapatos da minha mãe, mas nunca soube aonde esses sapatos percorreram. Eu não sei o caminho que trilhou. Eu não sei por onde eles pisaram. Mas eu coloquei nos meus pés. Hoje, às vezes, quando eu consigo uma forma maior, falar, mãe, usa essa minha sandália, ou isso, ou aquilo. Por mais que eu calce menos que ela, tem uns que dá milagre lá e serve. Ela também poderia pensar, ela não sabe por onde os meus pés, os meus calçados pisaram. Mas ela tem a experiência de colocar nos pés assim como eu tive lá na minha infância. Mas eu nunca vou saber aonde ela trilhou. E ela nunca vai saber aonde os meus pés também trilharam. Uma coisa é, irei sucedê-la. Terei a responsabilidade de sucessão. Mas o Senhor soprará nos meus ouvidos o caminho que Ele tem para mim. Aonde os meus pés agora irão percorrer, assim como Deus também soprará nos seus ouvidos os caminhos que você irá percorrer. Pare para pensar. Josué precisava seguir o seu caminho. O que eu acho lindo é que ele não estava começando do zero. Ele não estava começando do zero. Começar do zero é você dar a sua cara. Começar do zero é você dar o seu tom, a sua identidade. Mas ele não estava começando do zero. Já havia alguém que havia começado. Então ele estava dando continuidade, existia um passado.
Mas Josué estava cara a cara ali com o presente. Isso é fantástico. Porque se todos nós pudéssemos dar continuidade ao que alguém começou, seguir seria maravilhoso. É o que eu disse um dia na pregação de terça-feira sobre continuidade geracional. Se eu e você pudéssemos falar de avivamento, seria ele começar agora e não parar, não ser interrompido. Não pensar que uma geração viveu avivamento e a outra geração tem que esperar. Não, precisamos viver a continuidade. E Deus está falando com Josué: olha, eu preciso que você dê o seu máximo. E Josué está falando: eu dou o meu máximo. Pode deixar que eu vou pegar essa causa. Pode deixar que eu vou fazer o que tiver que fazer. O que tiver nas minhas forças para fazer, Senhor, eu vou fazer. Enquanto você estiver andando, Jesus está falando, o Senhor está falando para Josué: eu vou te dar uma palavra, Josué. Josué, fica tranquilo, porque eu vou revelar o seu coração. Será que eu posso te perguntar algo nessa noite? Você quer que algo aconteça hoje na tua vida, meu querido? Você deseja que algo aconteça hoje na tua vida, meu amado? Então dê o seu melhor, continue andando. Porque foi essa a experiência. Deus está dizendo: se você der o seu melhor, eu dou a minha palavra, Josué. Eu dou a minha palavra a você. E Josué está falando: se o Senhor der a palavra, eu prometo não desviar. E Deus está falando: e se você prometer não desviar, Josué, eu prometo te abençoar. Olha que diálogo maravilhoso. Olha que diálogo simples e maravilhoso. Existem 3 palavras específicas nesse texto: chamado, garantia e capacitação. Quando eu falo de chamado aqui, foi Deus quem comissionou. Foi Deus que trouxe Josué para perto. Quando eu tenho um chamado, eu tenho uma base. Quando eu tenho um chamado, eu tenho na memória a voz que me chamou. Eu tenho gravado na minha mente a voz que me chamou, a voz de Deus. Eu não posso acordar e fazer o que me der na telha. Quando eu tenho chamado, eu faço aquilo que Deus falar para que eu venha fazer. Quando eu tenho chamado, eu não posso fazer o que vem na minha cabeça, não. Eu preciso fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque eu e você estamos envolvidos em um plano muito maior que nós mesmos. Muito maior do que a nossa capacidade de entender e raciocinar. Quando eu e você somos chamados, nós precisamos servi-lo com intensidade e com propósito. Porque chamado é isso. É ter propósito. Josué tinha um chamado com 3 tarefas, como eu disse inicialmente aqui: dar continuidade à condução do povo à terra. 2, derrotar o inimigo. 3, tomar posse da herança. Deus fala para Josué: destrói o inimigo. Destrói o inimigo, porque esse chamado está sobre a sua vida e não sobre a vida de Moisés. Eu conduzi Moisés até aqui. A partir de agora é com você, Josué. A partir de agora eu vou falar é com você. Essa é a grande questão. Quando alguém continua aquilo que outro começou, não é para fazer o que o outro fazia, é para fazer melhor do que o outro fazia. Entenda isso nessa noite. Quando alguém te pedir algo, muitas vezes a nossa mente tenta nos sabotar no sentido de: eu vou fazer igual. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem algo muito específico para a tua vida. O que a pessoa te pediu para fazer é base, mas Deus está te dizendo: eu te dou criatividade, então aprimora isso. Aprimora isso. Para pensar quando descobriram a tampinha do leite, da caixinha de leite. Isso foi aprimoramento dos céus, igreja. É ou não é verdade? É verdade. Já existia a caixinha do leite. Só que eu e você tinha que caçar aquela faquinha afiada para cortar a beiradinha da caixinha do leite. Isso quando o dedo às vezes não ia com a tampa também. Só que aconteceu um aprimoramento. O que veio? A tampinha. De enroscar. Não derruba mais lá na sua geladeira. Quando você bate a porta, não cai mais no chão, não respinga lá.
Por quê? Aprimoramento. Nós anulamos a caixinha de leite? Não anulamos não, aprimoramos. Então quando Deus te chamar para fazer algo, pegue como base quem veio antes de você, mas faça melhor a partir de você. Isso é excelência. Isso é excelência. Não é achismo não, não é soberba não, mas é excelência. Fala, eu quero fazer melhor. Por quê? Para Deus é o melhor, meu querido. Para Deus sempre será o melhor. Não é pegar o projeto de alguém. Não é pegar e falar, pronto, terminei, olha, eu fiz igual. Não, surpreenda. Amanhã, na hora que você acordar, já fale com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero surpreender os céus hoje. Espírito Santo, eu quero surpreender lá no meu trabalho hoje, porque eu quero fazer algo que eu nunca fiz lá. Quando o meu chefe me pedir, Espírito Santo, eu vou fazer com tanto entusiasmo, que ele vai ficar surpreso com aquilo que eu vou entregar. Surpreenda. Porque é interessante, né? Todos nós gostamos de ser surpreendidos. Todos nós gostamos de surpresas, presentes. É tão bom, né? Quando alguém chega assim, eu fico assim, meu Deus. Às vezes não tem nem palavra, não dá de abraçar todo mundo, colocar dentro do potinho e levar para casa. Mas eu sei também que se vocês querem me colocar um dia no potinho também e me levar para casa, fica todo mundo no pote, uma Tupperware. Quase isso. Mas pense bem, eu e você gostamos de ser surpreendidos. Eu e você gostamos de receber presentes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegar na sua casa hoje, antes de dormir, fazer o seu momento de oração, fale com o Espírito Santo. Pai, comece a trabalhar no meu coração, porque amanhã eu quero surpreender os céus com a minha adoração. E quando você acordar, os seus olhos abrirem, você vai dizer, céus, céus abertos sobre a minha casa. Eu estou aqui, cheguei e eu tenho uma novidade, porque nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida e está nos meus lábios um cântico novo ao Senhor. Então eu vou cantar um cântico novo ao Senhor para surpreender os céus. Aleluia! Surpreenda. Vai além. Vai além. Josué calçou as sandálias de Moisés. Mas Deus está dizendo para Josué, você tem outra missão, Josué. E Deus está te falando nessa noite, você tem outra missão. Mas eu te disse do chamado, mas eu preciso te dizer da garantia. Porque quando Deus chama, Ele garante. Isso é maravilhoso. É você ouvir, Deus prometeu. Deus prometeu. Mas está difícil. Deus prometeu, mas as lutas estão tentando me afogar, mas Deus prometeu. Ah, pastora, mas os problemas estão tentando me enlouquecer, mas Deus te prometeu. Ah, pastora, eu estou vivendo vento revolto dentro da minha casa, mas Deus te prometeu. Deus te prometeu, e Ele é fiel e justo para cumprir até o dia final aquilo que Ele disse a você. Ah, meu querido, quando o diagnóstico chegar, lembre-se, Deus te prometeu. Quando a má notícia chegar, lembre-se, Deus te prometeu. Então, continue andando, porque não há motivos para você parar, se Ele te prometeu. Não há motivos. Sabe por quê? Você pode dizer assim, pastor, eu estou cheio de tarefas. Você não tem noção. Meu bloco de notas no celular nem comporta mais. Eu não consigo nem abrir a agenda. Deus me chamou para uma situação, mas pastora, eu não sei como administrar isso. Deixa eu te falar algo. Acalma o seu coração, como vocês sabem que eu amo essa expressão e falo sempre, porque eu também tenho que falar isso para mim. Acalma o seu coração, sabe por quê? Para cada tarefa recebida existe uma promessa. Então, se o seu bloco de notas está lotado de tarefa, meu querido, vai pesar seu celular de tanta promessa.
quanto mais chegar à tua tenda, meu querido, mais promessa virá. Mais promessa te alcançarão. Eu fico embasbacada porque Deus chama Josué e Deus garante a Josué. Deus ia capacitar Josué para atravessar o rio. Deus ia capacitar Josué para se apropriar da terra. Deus ia capacitar Josué para derrotar o inimigo. Deus daria a Josué essa unção. E nessa noite, é essa unção que nós vamos buscar. É essa unção que será derramada sobre a mim e sobre a tua vida. Unção de capacitação, unção de inovar, unção de criatividade, unção de força, unção de coragem, espírito de intrepidez. É tudo isso que o céu vai derramar sobre a tua vida. Preste atenção. Preste atenção nisso. Ah, mas Deus garante, então eu estou de boa. Não. Não, porque a sabedoria divina não substitui a responsabilidade humana. Deus está dizendo: Josué, olha, eu vou garantir para você, mas eu preciso que você feche comigo e você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, Josué. Porque se eu e você andarmos alinhados, Josué, todo mundo vai sair ganhando. O céu sai ganhando e a terra também. O céu sai ganhando e o povo também. Deus prometeu, mas isso não substitui a minha e a sua responsabilidade. Deus me prometeu, mas isso não pode nos manter na zona de conforto, num ambiente tranquilo. Ah, pastor, mas Deus me prometeu. Mas entenda que eu e você precisamos nos colocar à disposição e fazer o nosso melhor e o nosso máximo para Ele. Porque enquanto fazemos, enquanto realizamos, o céu se move, o céu se revela. E guarde isso. Por que você não pode parar? Porque Deus vai te visitar andando. Deus precisa te encontrar andando e não parado. Não tem como. Não tem como, igreja. Mas o terceiro ponto, capacitação. É o Deus que chama, é o Deus que garante, mas é o Deus que capacita. Porque Josué reconhece, foi Deus que me fortaleceu. Foi Deus que me fortaleceu. Que Deus possa te dar força. Que Deus possa te dar essa unção. Que Deus possa te dar graça. Que eu e você venhamos começar como Josué. O interessante é que Deus não começou dando conselhos para Josué. Eu já te dei um spoiler. Deus não começou com conselhos. Deus começou com encorajamento. Eu e você vamos precisar, muitas vezes, ouvir palavras que nos levante. Mas quando eu e você nos levantarmos, essas palavras também precisam soar dos nossos lábios, para que quem está à nossa volta também se levante pelo poder dessa palavra que um dia nos alcançou. Josué ouviu palavras da boca de Deus que o levantou. Como eu disse, o encorajou. Encorajar significa colocar o coração em algo. A missão antes era de Moisés. Qual é o desafio? Josué, seu coração agora precisa estar nessa missão. Antes era o coração de Moisés. Você estava sendo liderado por ele, mas agora o seu coração precisa estar totalmente rendido a essa missão, Josué. Por isso que Deus traz encorajamento, porque o coração de Josué precisava se inclinar. Encorajar é entrar na causa, é me envolver nela. Por isso, Josué não poderia parar. Interessante que Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, vai dizer: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Você sabe muito bem dessa situação e dessa passagem. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Olha o propósito que Deus tinha com Josué. Outras versões que eu gosto: eu vos fiz ir 40 anos pelo deserto. Vossas túnicas não se gastaram ou estragaram sobre vós. Suas sandálias não se gastou. Sua sandália não se gastou ou rasgou em teus pés. Entenda uma coisa. Não é o que estava na mala. Deus não está falando: olha, as roupas que vocês levaram na bagagem estão intactas.
Os sapatos que vocês carregaram na bagagem estão intactos. Não é isso. Deus está falando, olha, são as roupas que estão sobre vocês que estão intactas. São os sapatos que estão nos pés de vocês, as sandálias que estão nos pés de vocês, é que estão intactas. Tem algum propósito em sabermos que por 40 anos as sandálias que o menino começou a andar não se deteriorou. Sabe o que eu acho mais interessante ainda? Porque quando o povo começou a caminhar no deserto, eles ainda não eram um exército. Era um povo. Mas existia um povo coeso, em sincronia, numa marcha. E existia também uma linha de frente nessa marcha. E sabe o que é mais interessante? Talvez se fôssemos pensar até o dia de hoje, você iria dizer, não. Quem estava à frente dessa marcha era o povo, homens fortes e experientes. Aqueles que poderiam proteger ou têm mais mobilidade. Mas estudiosos vão nos dizer que quem estava à frente dessa marcha eram as crianças. Sabe por que disso? Criança, diferente de um adulto, ela não tem passos largos. A criança, ela caminha no seu tempo. E não tinha como colocar pessoas adultas experientes à frente para caminhar, porque iriam acelerar o passo e elas ficariam para trás. Mas quando se colocava as crianças à frente, estava dizendo, todos vão caminhar no mesmo ritmo. Todos irão caminhar no mesmo tempo. Só que as crianças de 12 anos, 10 anos andando no deserto, agora são jovens de 22 anos andando. Agora eles começariam a andar mais rápido. E os que estavam atrás, 30 anos depois, já estavam idosos. Já começaram a morrer. Já começaram a ficar no caminho. E sabe o que é interessante na caminhada? É Deus ir virando o jogo, Deus ir virando a estratégia. A criança cresce, vira jovem e vai lá para trás. A nova geração cresce, vai para frente e a outra vai para trás. E todas na mesma marcha do céu e na mesma presença do céu. Isso é extraordinário. Deus foi girando o exército dele. Até quando termina essa marcha, aí ele tem um exército poderosíssimo, porque todos eles estão treinados no mesmo tempo. E aí você pensa, mas que estratégia é essa? Começaram como crianças. Começaram como crianças. A palavra diz, e nós podemos ficar embasbacados. As roupas estavam como passadas, limpas todos os dias. Os sapatos no pé de adolescente, quem tem filho adolescente, quem conhece, caminha com adolescente, o pé cresce um dia após o outro. Bebê já é assim, não é? Um mês você está usando uma roupinha de recém-nascido, RN. No outro mês você já quase pulou para o M, você nem percebeu. E aí você começa a dizer, poxa, achei que essa roupinha não ia servir mais, já estava quase perdendo. Cresce cada vez mais. Aqui eles só estavam crescendo. O que a palavra revela que é lindo é que vai dizer que os pés não inchavam. Quer ter pé inchado? Quer ter pé inchado? Coloca sapato apertado. Porque sapato apertado é mestre de inchar o pé. Depois que você tira, você não coloca mais o pé no sapato, não. Você volta para casa descalço. Mas sabe o que eu acho lindo nessa palavra? É Deus dizendo, os pés não incharam. Sabe por quê? Sapato pequeno que aperta o pé. À medida que eles cresciam, tudo à sua volta crescia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Os rabinos dizem que um dos mistérios para revelar o porquê da conservação da roupa e dos sapatos é porque por onde o povo andava, a nuvem de glória permanecia sobre eles. E era a presença que conservava, assim como o maná.
lá na arca da aliança, que era conservada pela presença. Isso é maravilhoso de entender o processo aqui de Deus, o processo dele trabalhar. A roupa estava intacta. Eles estavam crescendo, mas a roupa estava intacta, a roupa estava limpa, a roupa estava conservada, e eles continuavam andando. Os nômades, quando olhavam esse povo no deserto, por muitas vezes andarem eles encardidos, olhava para o povo de Israel e via todos eles limpos, não compreendiam o porquê. Mas sabe o que eu entendo? Mesmo andando, a presença permanece, mesmo andando, a vida permanece, mesmo andando, a força permanece, o vigor permanece, a beleza permanece. Sabe por quê? O povo estava vestido com vestimentas dos céus. Com vestimentas dos céus. E nessa noite, você que entrou aqui falando, esses vão ser os meus últimos passos, porque amanhã eu vou parar. Deus está dizendo, você não vai parar, porque eu vou renovar as minhas vestes sobre você. Vestes diz muito de quem nós somos. Para pensar. Existem áreas profissionais em que o profissional ele tem o aparato específico. O médico usa o pijama, usa o uniforme específico, a enfermeira. Quando você vê muitas vezes passando pela rua ou um jaleco, você já denomina doutor da área da saúde. Porque as vestes diz muito ao nosso respeito. Antigamente, advogado usava taiê. Hoje em dia eu não sei. Mas muitas vezes quando você vê alguém com terno e gravata, num sol quente, andando pela rua, você fala, é advogado. Porque a vestimenta diz muito de quem você é. Diz muito ao seu respeito. E para esse povo, está andando no deserto com essas roupas intactas, limpíssimas, passadas, é dizer, eu sei muito bem quem vocês são. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. As pessoas vão olhar para você e para mim, não vão compreender o porquê de ainda estarmos vestidos assim, mas entendemos que é a presença do Senhor que nos reveste. É a presença do Senhor que está sobre nós. Entenda isso. É essa experiência que Deus está nos levando a viver nessa noite. É esse convite de que por onde formos, aonde os nossos pés pisarem, aonde as nossas mãos tocarem, nós seremos abençoados, abençoadores e prósperos. E faremos também outras pessoas prosperarem. Josué está crescendo. Eu e você estamos crescendo. Entenda que tudo à nossa volta precisa crescer. Entenda que a sua casa também precisa crescer. Entenda que o seu casamento também precisa crescer. Entenda que o seu ministério também precisa crescer. Porque quando eu e você crescemos, tudo à nossa volta cresce. Josué estava debaixo dessas 3 palavras: conduzir o povo, derrotar o inimigo e tomar posse da herança. Você também está debaixo dessa palavra. Você tem uma missão. Você tem uma batalha para travar. Mas entenda que a vitória já é garantida. E você já tem a certeza, a promessa dessa herança. Porque a presença do Senhor é sobre ti. Nós carregamos a presença. Nós carregamos sobre nós a presença do Altíssimo. E podemos confiar. Podemos confiar. Pare de se preocupar. Porque eu acho que desde quando o mundo é mundo, o ser humano foi criado. 3 perguntas que nos perseguem é: o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Deus nessa noite está te dizendo: deixe que isso eu resolvo. Deixe que isso eu resolvo. Eu cuido da sua comida, eu cuido da sua água, eu cuido da sua roupa. Continue andando. Continue andando.
Não pare. Não pare para perguntar o que você vai comer, o que você vai vestir e o que você vai beber. Continue andando e creia que o mais o Senhor fará. Conquiste o que Deus pode dar a você. Conquiste o que os céus já revelou a você. Conquiste. E para terminar minha palavra, a bênção, ela não estava nas roupas. A bênção nunca esteve nas roupas, mas estava no corpo deles. Sabe por quê? Eles eram promessas andantes. Eles eram promessas andantes. O que conservava essas vestes intactas era quem estava usando. Promessas andantes. Diga comigo, eu sou uma promessa andante. Aleluia. Você é uma promessa andante. Você se movimenta para a glória de Deus. Eles estavam andando em um deserto árido, cheio de dificuldade, mas não faltou nada. Não faltou comida, não faltou água, não faltou vestimenta. Entenda, enquanto você carrega a promessa de Deus sobre a tua vida, a comida vem sobre a tua mesa, a provisão te alcança, porque você é uma promessa em movimento. Ele vai te dar enquanto você caminha. Tenha a certeza disso. Tenha certeza disso. Quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. E ouça bem, o prazer não está apenas em conquistar, mas em levar outros a conquistar. O prazer não é apenas em prosperar, mas é levar outros a prosperar. Alguém abriu o caminho para você. Você está aqui porque alguém abriu o caminho para você. Então comece a desbravar e comece a abrir novos caminhos também, através daquilo que você vai testemunhar para a honra e glória do Senhor. Uma vez que você foi transformado, vidas também podem ser transformadas através de você. O dia que você entender tudo isso que eu acabei de falar, eu creio que você entendeu. Você vai parar de ficar correndo atrás do teu umbigo. Você vai parar de ficar correndo atrás das suas vontades e de olhar para as suas necessidades. E você vai querer servir alguém. Deus está dizendo para Josué: Josué, você não vai mais andar para a direita nem para a esquerda. Sabe por quê? Enquanto Moisés estava guiando o povo, eles estavam andando em círculo. E em círculo eu vou uma hora para a direita, outra hora eu vou para a esquerda. E Deus está falando para Josué: Josué, você vai seguir em frente, Josué. Então pare de olhar para a direita e para a esquerda e siga em frente e prospere em tudo aquilo que eu já te prometi. Que os seus olhos possam ser tocados nessa noite, para você enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Pare de olhar para a direita ou para a esquerda. Olha para frente. Você sabe o trajeto da direita e da esquerda de cós salteado. Você não precisa virar para a direita ou para a esquerda. Pare de tentar pegar atalhos. Olha para frente. Porque se você olhar para frente, meu querido, haja o que houver, os olhos do Senhor te encontrarão e você permanecerá no caminho. Não deixe distrações te tirar do caminho. Olhe para frente. Aprenda a andar em sua passada, no seu passo. Mas fulano fez assim. Fulano faz assim. Aprenda com os céus e com o Pai a sua passada. Tenha os seus passos firmes. Eu não consigo acompanhar o meu esposo, que tem 1,86 m. Os passos dele é um, os meus passos são outros. Eu me lembro quando eu era criança, andava na rua. A minha mãe eu pegava na mão da minha mãe. E muitas vezes minha mãe falava assim: nossa, mas eu tenho que ficar te puxando. Porque pequena, não conseguia acompanhar os passos. Mas chega um momento em que a gente cresce, a gente começa a acompanhar os passos. E olha que tem momentos. Eu acho que minha mãe deve estar me assistindo. Vou contar, ela vai chegar em casa, ela vai comentar. Hoje a minha mãe que fala assim para mim: me espera aí. Me espera. Porque eu fui acostumada a andar rápido. E aí ela fala: pera aí que eu não consigo mais acompanhar. Agora nunca está de motor novo. Refez umas válvulazinhas do coração, está de motor novo.
Mas antes, quando ela estava com problema do coração, ela falava, peraí que o motorzinho está falhando. Mas entenda, Deus tem uma trajetória específica para você. Deus tem algo novo para você nessa jornada, amém? Mas Ele quer trazer uma nova velocidade ao seu caminho. Você está disposto? Você está disposto a engatar a primeira, a segunda, a terceira aí, desenvolver? A crescer, a romper, para que a tua casa também rompa, para que o teu ministério também rompa? Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Comece a se colocar à disposição agora do Espírito Santo. Comece a dizer, Pai, até aqui eu caminhei dessa forma. Até aqui, Pai, eu estava nesse trajeto, nessa jornada. Mas a partir de agora, eu quero estar sensível à Tua voz. Eu quero dar os passos que o Senhor direcionar ao meu coração. Eu quero estar no centro da Tua vontade. E aonde o vento soprar, eu quero ir. Eu não quero mais estar à sombra de uma árvore, mas eu quero agora caminhar à sombra do pássaro. Porque eu quero me movimentar em direção à promessa. Se você deseja esse lugar, se você deseja crescer, se você deseja romper, se você deseja ser fortalecido nessa nova jornada, eu quero te convidar a sair do seu lugar e a vir até o altar do Senhor. A palavra dessa noite é continue andando. Então sai do seu lugar e continue andando até o altar do Senhor, que é o lugar de entrega, o lugar de rendição. Vem até o altar do Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui. Eu quero a partir de agora viver algo novo. Eu preciso viver algo novo. Eu não quero mais me paralisar diante das circunstâncias, diante das impossibilidades. Eu não posso, Pai. O desafio é grande, mas eu não posso paralisar. Eu não posso parar. Esse convite é para você que já tinha esquematizado parar. Sai do teu lugar e vem até o altar do Senhor.